Fala galera, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês, mais um episódio do nosso podcast Pulse Jovens. E agora eu não troquei o nome, viu? Muito bem. E é o nosso episódio 06, a gente está falando vários temas incríveis aqui. E hoje eu sou o Felipe, muito prazer. E eu estou aqui com meus convidados muito especiais, já vou apresentar eles para vocês, mas é o Lucas e o Bruno. Daqui a pouco eles falam mais sobre quem são, tá bom? E, gente, obrigado aí. Mas já vou pedir, segue a gente nas nossas redes sociais, compartilha esse link com todo mundo, né? Pra gente poder alcançar o maior número de pessoas possível com esse tema, com esses temas, né? A gente tá falando muita coisa legal aqui, muita coisa bacana, muitas histórias boas também. Ó, o nosso cenário quebrando, caindo. Calma. E aí eu vou pedir para você compartilhar, então, compartilhe esse link com todo mundo, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Nosso episódio 06, antes disso eu quero só pedir então para os nossos convidados se apresentarem. O Lucas vocês já conhecem. Lucas, fala só um oi. Oi. Tá bom, brincadeira, pode falar o que você quiser. Cara, felicidade mais uma vez a gente poder estar junto aqui, dividindo a mesa, dividindo as nossas experiências também, falando de assuntos tão relevantes, né? Eu quero me apresentar assim, eu sou o Lucas, o Filho de Deus. Nossa, tá bom, eu sou o Lucas, Filho de Deus, né? Eu falo sobre identidade, então a galera se leva ao pé da letra, não posso falar o que eu faço. Pronto, acabou o episódio, era sobre isso, identidade, ele é o Filho de Deus e é o que todo mundo tem que ser e pronto. Todo mundo é filho de Deus, Lucas? Cara, não, brincadeira. Eu apresentei pra gente. Só pergunta já, né? Vamos lá, Bruno, por favor. Quem é você, Bruno? É também pra responder numa vibe assim, teológica e tal. Não, cara, diga quem você é, por favor. Eu sou filho do André e da Carla, sou esposo, marido da Duda, é a melhor parte de mim, então preciso registrar isso aqui, porque senão eu vou apanhar quando chegar em Recife. Eu sou pastor lá da Igreja Ponte, lá de Recife. Nós estamos lá em 2 bairros, Boa Viagem e no Recife Antigo. Eu tô aqui. Tive o privilégio de conhecer a Red, conhecer vocês num período de férias aí que eu tirei de 15 dias, juntando também com o mestrado que eu vou fazer lá em São Paulo. Aproveitei para vir aqui, gastar um tempo com o Thiago, acabei conhecendo o Lucas, o Felipe, o Arthur também, a Mari e todo o pessoal. Estou muito feliz mesmo. Você é um cara que gosta de igreja, né? Exato, o cara tira férias e vai pra igreja. Vai pregar 5 vezes. Exatamente. E ainda participar de um podcast, né? Exatamente. Cara, mas a gente tá muito feliz que você tá aqui. Obrigado por você estar, né, gastando aí suas férias. Você podia estar descansando, né, mano? Mas você tá aqui com a gente e obrigado mesmo. E vai ser um prazer, já foi um prazer conhecer você e vai ser um prazer de poder à mesa aqui, né, conversar sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus está fazendo lá em Recife, fazendo na sua vida, né? E a gente quer ouvir sobre isso, né? Mas hoje, então, nosso episódio, a gente está falando aí uma série de coisas sobre identidade, né? E a gente já falou no episódio passado, nos episódios passados, aí muitas coisas sobre isso, sobre aonde encontrar nossa identidade, por que encontrar nossa identidade, o que isso afeta na prática a nossa vida, né? E a gente continua nessa mesma linha. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o que, Lucas? Nós vamos falar sobre 2 conceitos muito importantes assim para quem encontrou a identidade em Cristo, que é a justificação e a adoção. A gente quer tratar sobre isso, assim, quais são as implicações, o que isso significa para a nossa vida enquanto cristão. E esse é um papo de discípulo de Cristo, né? Porque se um dia entendemos a nossa identidade, que somos nova criatura, entendemos que estamos em Cristo, por que não entender como nos tornamos de Cristo, né? Que é o lance de sermos justificados e também sermos adotados. Isso demonstra talvez a imensidão da graça de Deus. Não só um, não só outro. Mas justificação que leva à adoção que demonstra uma justificação. Isso aí. E antes da gente mergulhar nesse assunto mais denso, teológico mesmo, se você ainda não, tipo assim, caiu de paraquedas aqui, nossa, que negócio é esse, adoção, eu nem quero ser pai, né? Tipo, sei lá. Por favor, volte a alguns episódios, né? Assiste aí que a gente já falou muita coisa sobre isso. Ou então, manda uma mensagem pra gente. A gente quer te ajudar nessa jornada de descoberta, de conhecimento e da sua identidade em Cristo Jesus. A gente falou em alguns episódios anteriores que talvez você tenha uma identidade já hoje, mas talvez ela foi construída com alguns conceitos equivocados, ou alguns conceitos que hoje você acha que são a verdade, mas que quando você se depara com a verdade, você pode talvez ver o quão longe da verdade você está. A gente costuma dizer que a fé no lugar errado te leva ao lugar errado. Então, por favor, volte a alguns episódios, ou então
né? Manda uma mensagem pra gente, fala assim, cara, que negócio é esse? Identidade, fé, Jesus, Genésio, quem são? Por favor, manda uma mensagem, a gente quer te ajudar. Talvez, Felipe, indicar mais uma vez, né, esse Com livro certeza, aqui, por favor. que é a base da nossa conversa, e a gente vai gravar mais episódios a respeito disso aqui também. Então, se você ainda não tem, nunca viu esse livro, Red Book tá aí para abençoar a sua vida e você abençoar a vida da igreja. Show. Então, justo. passa lá no domingo e adquira o seu. Nós estamos estudando esse livro aqui nos nossos pequenos grupos. É isso aí. E também disponível, né, pela internet afora, porque você pode estar ouvindo a gente de vários lugares por aí, inclusive de Recife. Com Então, certeza. por favor, galera, também fica a Hashtag indicação aí, né? Lucas, agora sim, vamos mergulhar. Você já deu uma introduçãozinha sobre essa questão, né? Justificação, herança, adoção e tal, mas vamos lá, mais profundamente, mais na prática, assim. É bom a gente, talvez, antes de ir para a prática, explicar isso de uma forma mais, né? Cara, eu queria começar com uma ilustração, assim, que faz muito sentido. Então ilustra que eu vou... Vai. Daqui a pouco é a minha vez. Eu queria começar com uma ilustração. Quando a gente fala do ato de justificação, talvez é bom voltar. Imagina aí um jogo de tabuleiro. Volte 5 casas. Vamos entender primeiro onde a gente se encontra, né, nessa conversa toda. Assim. Eu queria que a gente se imaginasse, a galera de casa se imaginasse como um condenado, assim, a prisão perpétua. E, poxa, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa pagar, né, diferente do que a gente viu aí dos jogadores de futebol que pagaram e foram libertos. Não há nada que a gente possa fazer para tornar a nossa culpa apagada, né, para nos tornar livres. Então, se imaginar nessa ilustração, nessa imagem, talvez faça sentido para o que a justificação faz em nosso favor. Assim. E eu queria, primeiramente, a gente colocar 3 perguntas. Assim, o que significa ser justificado? Como alguém é justificado? E como o lance de eu ser justificado faz parte da minha identidade? Queria que a gente rodeasse essas 3 perguntas aí. E Deus nos guiar nessa conversa, assim. Bruno, como que você explicaria, talvez, para um jovem, não puramente teológico, assim, como que você explicaria o lance da justificação? O que é a justificação? Isso aqui. O apóstolo Tiago, ele fala que se a gente descumprir uma lei de Deus, a gente é réu por toda ela, né? Na verdade, a gente vai... Se a gente for trazer para um cenário relacionado a crime, como que você trouxe, alguém que rouba e alguém que mata, apesar de sofrerem consequências diferentes por seus delitos, eles são ambos criminosos. Eles vão ser tratados como criminosos, apesar de terem cometido delitos diferentes e terem de sofrer consequências diferentes daquilo que fizeram. Se a gente for trazer isso para a perspectiva da fé, tem um impacto parecido. Apesar de pecados terem naturezas diferentes, eles terão uma consequência que, na real, ela tem um impacto eterno, e a gente conhece isso por meio da palavra, e a gente entende isso de forma mais clara quando o apóstolo Tiago ele vai dizer, a gente vai ver isso reverberando, na verdade, no Antigo Testamento e no Novo, quando a Bíblia vai trazer pra gente que aquele que pecar ele vai morrer, tem uma punição, tem uma consequência para o erro, tem uma consequência para o pecado, e no Novo Testamento o salário do pecado é a morte. Então tem uma punição para o pecado cometido, e Deus é justo, espera que a gente haja de acordo com essa justiça para a qual ele nos criou. E então o apóstolo Tiago vem e fala, olha, se você descumprir uma lei, você é culpado por toda ela. E a gente é réu, então. A gente está nessa condição de condenação. E Deus, sendo bom e justo, ele vai ter que condenar o nosso pecado. E a gente tenta separar isso da nossa natureza, né? A gente tenta dizer, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. A gente traz isso com frequência. Mas acontece que a nossa natureza está vinculada a essa maldade. Não é o que está distinto, separado. O nosso ato e a nossa natureza são diferentes. Não. Eu sou alguém bom, mas acabei meio que escorregando aqui. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Perdão. Não acredito que a Escritura também aponte para isso. Na verdade, a nossa natureza é caída, né? Nosso coração está desassociado daquilo que é vontade e justiça de Deus. Então, a obra da justificação é uma obra que acontece por obras. E calma, deixa eu me explicar para não parecer que é por obras, porque alguém precisou fazer alguma coisa.
Isso é muito. sabe? Eu acho que tá centrado nisso. Sim, para nós é por fé, mas para alguém foi por obras, sabe? Tá centrado na obra de Cristo. Deixa eu fazer um parênteses. A gente tem um PG na rede que chama Repense, né? E é um PG temático. Ele é a partir de um livro, a partir de um vídeo, a partir de um tema. E um desses repenses chama Repense o Evangelho. E a gente conversa a partir daquele livro Deus Pródigo, do Tim Keller. Maravilhoso. E no nosso primeiro encontro eu perguntei o que é o Evangelho, né? E as pessoas, assim, quando a gente vai crescendo na maturidade cristã, a gente percebe que o Evangelho não tem a ver com meritocracia, né? Mas na real tem a ver, mas não com a nossa, com a de alguém. Então o Evangelho tem a ver com obras, mas não com a nossa, mas de alguém a nosso favor. Sim. Então acho que faz muito sentido o que você falou a respeito da obra de Cristo na cruz. Eu tô pagando agora uma disciplina no mestrado, e aí ele tá mostrando os pactos dentro das Escrituras. Ele coloca o pacto de obras e o pacto da graça. Tem o pacto de obras, o pacto da graça e o pacto de redenção. Só que a gente às vezes tende a associar, dizer assim, o pacto de obras, ele está desassociado completamente da graça. Mas não, da graça e as obras eles estão profundamente conectados. O lance é que, por nossa natureza pecaminosa, por nossas obras, não vamos ser salvos de maneira alguma. Justamente para que ninguém se glorie. Exatamente, para que ninguém se glorie. Até mesmo nossas boas obras de justiça, elas estão comprometidas por conta do nosso pecado. E se a gente cumpriu uma lei de Deus, a gente é culpado por toda ela, a gente está réu de condenação. A gente não vai conseguir se salvar por meio do nosso mérito. Mas Jesus ele foi tentado em tudo, como o autor de Hebreus fala, mas ele foi achado sem pecado. Então, a justiça de Cristo é imputada a nós no mérito dele. Alguém precisou fazer, alguém precisou ser justo. Então, seria negligência da parte de Deus e a negação da natureza dele se Jesus ele não fosse justo e, de alguma forma, Deus imputasse justiça aleatória para nós. Só por um querer. Não, alguém precisava cumprir. Cara, eu acho que isso faz muito sentido. Eu estava pensando nisso enquanto você falava, assim. Me parece que a justificação que chega até nós, assim, tem totalmente a ver com Cristo, né? E lembrando um pouco de Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então Adão foi criado sem pecado, Deus vê que tudo era bom, e por uma questão da escolha dele, ele opta pelo pecado, e a inclinação de todos nós agora é o pecado. Mas eu fico imaginando Deus olhando para o mundo e falando assim, não pode isso, porque eu sou justo, e eles foram criados à minha imagem e semelhança. Então, se eu sou justo, o que é que eu posso fazer, né, para torná-los justos também? Então, não é pelo que eles fazem, não é pelo que eles querem, não é pelas emoções, não é pelo desejo de encontrar identidade, mas é porque o meu filho é justo e eles estão em união vivificante com Cristo. Então, me parece que a justificação que chega até nós, ela parte da identidade de Cristo, quando a gente dá bem justificação e identidade. Cara, e aí pegando esse ponto de vocês sobre justificação, queria levantar isso, porque é importante isso, né? Essa questão de justificação é a gente entender de fato o que é a justificação e por que ela foi necessária. Né? A gente está falando aqui do pecado, nossa natureza e tal, mas exatamente, ocorreu um crime gravíssimo. Né? Então, esse crime gravíssimo é o que eu costumo dizer que a Bíblia relata lá no capítulo 3 de Gênesis. Eu costumo dizer que é a maior tragédia que a humanidade já viveu, e para sempre vai ser, que é quando o pecado entra no mundo. E aí, como você falou, Deus nos criou, Gênesis 1, 2 ali vai falar sobre isso, como ele criou o mundo e como ele nos criou, com uma natureza perfeita, a sua imagem e semelhança. Né? Tipo, perfeitos, nós éramos perfeitos, como Deus é perfeito. Não éramos Deus, mas éramos como Deus. Salmos vai falar isso, né? Imagem e semelhança. Exatamente. Então, cara, quando o pecado entra no mundo, é um crime gravíssimo contra a natureza de Deus, porque foi algo que manchou aquilo que Deus criou perfeito. Então, esse crime é gravíssimo, porque, tipo assim, Deus criou algo perfeito, com uma natureza impecável, maravilhoso como Ele é. E esse crime deturpou isso, né? Desfigurou o que Deus criou. E aí, eu fico pensando, né, na prática, como que isso se traduz para nós, assim, né? Você pegou o exemplo muito bem lá no começo, que você falou, eu queria resgatar isso, de alguém que foi condenado, mas eu quero trocar para pena de morte. Tudo bem. Porque daí, por exemplo... Fica mais forte. E mais... E tipo assim, aquela pessoa, um ser humano, foi condenado à pena de morte por um crime que ele fez.
tá? Se a gente matar um cachorro, vai cumprir aquela pena de morte daquele ser humano? Não. Por quê? Porque foi morto alguém ou algo que não tem a mesma natureza daquele que é condenado. Então, o condenado tem uma natureza. E aí que tá. Esse é o ponto da justificação. Por que ela é tão importante e como ela se aplica a nós, né? O condenado, nesse caso aqui, somos nós. Por quê? Por causa da nossa natureza humana, que foi corrompida pelo pecado de Adão. Nós, humanos, então, temos uma natureza condenada, uma natureza de pecado. E aí, a nossa condenação precisa ser cumprida por alguém da nossa natureza. Alguém humano. Por isso que Romanos 3:23 vai falar que o salário do pecado é a morte. E essa morte, ele está dizendo justamente que é a morte de alguém da nossa natureza. Alguém pelo qual o pecado manchou. Então, assim, nesse ponto entra a questão que o Bruno falou, das obras, do mérito. Por que obras? Porque alguém precisou fazer alguma coisa. Alguém da nossa natureza precisou resolver isso, precisou pagar essa dívida. Efésios vai dizer, na época lá que acontecia, né? Os crimes, eles eram publicados assim, como uma cédula. Então, o criminoso X e tal, está sendo procurado, sei lá, o crime dele é essa aqui, a sentença dele é essa aqui, ó. E estava lá pendurado lá até o criminoso ser executado, a pena ser executada. E aí Efésios vai dizer que Jesus riscou essa cédula. Ele quitou essa dívida. Por quê? E aí entra essa importância da gente entender que o próprio Deus se fez homem. Ele assumiu a nossa natureza para poder pagar aquela cédula daquele criminoso que éramos nós. Né? Não é necessário mais matar bicho, né? Pronto, porque o bicho agora é outra jurisdição, né? Tipo, então, a natureza do pecado, do condenado, né, precisa ser quitado com a natureza de alguém que pecou. Jesus não pecou. E por isso é o escândalo da cruz. Porque alguém que não pecou, alguém que era justo, foi condenado no lugar de quem merecia ser condenado. Foi, né, morto. E isso é muito louco, porque a justificação é isso. É alguém que fez algo por nós, que aí pagou a nossa dívida. Então, acho que você aí, né, que está assistindo a gente, tem várias histórias nesse sentido para contar. Cara, aquele dia lá, eu ganhei tal coisa, mas eu não fiz nada para merecer isso. Mas eu ganhei. Mas por que você ganhou? Isso é justificação. Sabe? Aquele dia lá eu merecia receber tal coisa, tal prejuízo, sei lá, mas eu não recebi tal prejuízo, porque alguém pagou pra mim. Então, tipo assim, alguém fez alguma coisa e esse alguém tinha a nossa natureza. Precisava ser assim, né? E as palavras de Paulo, elas são muito latentes, né, quanto a isso, lá em 2 Coríntios 5:21, que Deus torna pecado por nós aquele que não tinha pecado. Pronto. Então, Jesus, santíssimo, puríssimo, ele se faz pecado em nosso lugar, assim, para que a gente não tenha que tomar a cruz no sentido de ser crucificado e, né, passar pelo salário do pecado, que é a morte. Então, essa talvez é a mensagem de maior esperança da nossa vida. Assim. E falando de justificação, eu lembrei das minhas aulas de Novo Testamento, né? Vou gastar o grego aqui agora. Nossa, quero ver então, agora eu fiquei empolgado. E na justificação, né, Tito vai falar também sobre o fato de sermos justificados. E isso traz uma esperança muito grande no nosso coração, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o que Jesus precisa fazer? Mas o que eu tenho que fazer? Mas o que eu tenho que cumprir? Enfim, o que precisa acontecer? Na real, já aconteceu. Assim. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai examinar o verbo ali, o ser justificado, parece muito pagação de grego. Mas acho que faz muito sentido isso. Vai lá, Saião. O verbo no auristo, né, que é o lance de, poxa, já foi cumprido, já foi feito, não há nada que possa apagar o que Cristo já fez. E é o lance de, pela fé, reconhecer o que Jesus fez no nosso lugar. Ele já fez. Ponto final. Agora, desfrutar de uma vida justa, né? A própria palavra fala justificação. E não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente merece, mas é pelo que Cristo já fez na cruz em nosso lugar. Então, cara, isso... graças a Deus. Exatamente. Depois eu vou ilustrar isso também. É porque, de alguma forma, a gente tende a ver isso num caráter temporal, né? Como se a justificação em Cristo
ela atingisse aquilo que já foi vivido até aqui. Mas não, o sacrifício de Cristo, ele, inclusive, leva em conta os pecados que ainda vão ser cometidos, sabe? Então, não é algo que será removido caso você não preencha os requisitos. Ou se você não vai preencher os requisitos. De alguma forma, não tem como você agradar a Deus plenamente, como Cristo assim fez por sua própria vontade, de forma deliberada e voluntária. Você não consegue, mas em Cristo você consegue. A justiça de Cristo imputada em você, de alguma forma selada no seu coração, agora garante, ainda que a gente viva desvios do nosso coração no meio do caminho, essa justificação ela não pode ser apagada, ela não pode ser removida, porque ela foi feita de forma definitiva, não vai ser arrancada com o passar do tempo. É engraçado, aí entra nesse lance da galera que fica brincando, perde ou não perde a salvação Pois e é. tal. Então Deus escreve no livro da vida lá, o teu nome é lápis, porque de repente ele vai apagar ou não sei o que. Mano, Talvez se dependesse de nós, fosse assim, né? Mas exatamente, não depende de nós. Talvez não, com certeza. Tá feito, né? Tipo, está consumado, resolveu tudo pra gente. Tipo, a gente só precisa desfrutar disso, né, cara? Então, é muito louco isso, porque, por exemplo, você vai num hotel, você chega lá e aí bota o café da manhã na mesa. Então, você pagou lá pra ficar umas diárias no hotel e tá o café da manhã. Mano, você arrebenta no café da manhã porque você fala, é justo, eu paguei por isso. Tem que desfrutar desse café da manhã. Tem que comer pão de queijo, tem que comer ovo, tem que passar bastante requeijão, Nutella. Opa, tem Nutella no hotel, que legal, vou arrebentar. Mas você vai na casa de um amigo, e aí o amigo oferece uma refeição. E aí ele coloca uma Nutella que tá pela metade, ele coloca uma manteiga que você tem que raspar lá do fundo e tal. E ele fala, vamos comer juntos? E aí você fala, vamos. E eu fico assim, vamos, mas, mano, eu não posso arrebentar aqui. Porque eu vou, né, tipo, desfalcar. E aí eu fico constrangido e tal. Mas o fato é que ele colocou a mesa. A gente pode desfrutar. Sem dó. Não como se a gente estivesse num hotel, que a gente pagou. Que a gente não pagou nada. Mas como se a gente estivesse na casa de um amigo. Que fez com todo carinho aquilo pra gente só desfrutar, né? Tipo, deixa eu te falar uma coisa, não sei se foi intencional, mas você já faz uma ponte pro próximo. mano, Deus é soberano, velho. Você acha que não Ó, foi aconteceu intencional? no episódio passado, agora de novo, assim. Eu li o roteiro, Lucas. Não foi intencional. Na realidade, a justificação não acaba ali, né? Beleza, tá liberto da prisão. Não, é mais do que isso. Você tá liberto da prisão, agora vem jantar comigo. É o convite de Cristo, assim. Porque mais do que justificados, somos adotados por Deus. Então talvez esse seja o clímax, né? Poxa, não é sobre só ser a carta de liberdade, mas é uma liberdade em Cristo Jesus. Fala um pouco. E não é algo meramente conceitual, porque a gente às vezes trata a justificação como um lance de ele apagou o escrito de dívida que existia contra nós e agora a gente simplesmente é considerado justo. Não é algo que está apenas na letra, né? Movimenta a gente, tem um toque de dinamismo, arrasta a gente para esse movimento que agrega na vida como um todo. E você estava falando agora, da Nutella e no hotel e tal, e eu me lembrei de uma música que minha mãe cantava. Eu cresci em igreja pentecostal. Ô, glória. Então, Por isso que tá quente aqui, mano. minha mãe ela cantava uma música que dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é a nossa herança. Amém. E tudo isso é garantido por meio da justificação que é em Cristo Jesus. O lance do ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A gente por meio da justificação, agora tendo sido encontrados a Deus como justos, agora a gente pode ser, de alguma forma, aproximado. Antes a gente não podia. A Bíblia vai dizer no livro de Abacuque que Deus é tão santo que ele não pode ver o mal. Sabe? Ele não tem comunhão, luz e trevas. Então agora, tendo sido encontrado justo por meio do sacrifício de Cristo e por meio da justificação pela fé, agora a gente pode ser aproximado. E sendo aproximado para além disso. João vai dizer que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Deu-lhes agora essa autoridade que não é algo que a gente fica se gabando por ter, mas a gente também não fica com sentimento de endividamento. É o que você falou do hotel. Eu tô lá comendo
mas eu tô comendo tranquilo, porque eu sei que tá pago. Mas não tem sentimento de dívida. E eu acho que, inclusive, isso não pode ser um sentimento que brota no nosso coração ao seguir Jesus. Por mais que a gente tenha esse sentimento de sou eterno devedor da graça de Deus, a gente não tem que caminhar como um devedor, mas consciente do preço que foi pago, totalmente agraciados por Deus, a gente desfruta do presente. Sabe? É como um pai que vai dar um PlayStation pro filho, e agora o filho meio que se recusa a usar o PlayStation porque ele fala assim, nossa, não mereço. Não, a alegria do pai... É verdade, não merece, mas tipo... Pois é, mas a alegria do pai é o quê? É ver o filho jogar. Exatamente. Desfruta completamente desse jogo aí. Passa um tempão. Agora, gasta um bocado de tempo aí no PlayStation jogando, mas não esquece que o pai que tem que ter a sua atenção, sabe? Da gratidão, do relacionamento. Pois é esse lance. Eu vou ter que voltar pro pai porque eu só tenho esse PlayStation aqui para usufruir por conta da minha relação com o pai, porque ele me chama de filho, porque ele tá para além do lance conceitual. Você é meu filho, tá na minha identidade, você é o meu genitor. Não, é a relação que é construída. Boa. E aí quando entra nisso, cara, esse lance de a gente, realmente, tem muita gente que cai nisso, né, de eu sou eterno devedor mesmo e tal, e até fica, tipo, usa de textos bíblicos, de momentos da palavra que fala assim, para dizer, quando entrar na presença do Senhor, sejam poucas as tuas palavras e tal. Realmente, a gente entra com temor, né, diante do Senhor e tal, mas a gente não pode esquecer que a gente entra na sala do Pai. E o outro Deus fala, né? Entrar com confiança. Confiança, né? Tipo, diante do trono, da graça e tal. Exatamente. Então, assim... Eu não sou digno, não. Isso. Vou ter livre acesso. Isso. Só que quando a gente age assim, cara, a gente tá menosprezando o que Cristo conquistou por nós. Porque a gente não usufrui de todo o potencial que a graça foi derramada sobre nós. E aí, mano, a gente desperdiça a nossa salvação. Eu lembro do texto de Filipenses, Paulo vai falar assim, olha, trabalhem com afinco a salvação de vocês para que vocês sejam úteis. E, mano, pra mim faz todo sentido, porque, tipo assim, se eu não desfruto daquilo que Deus conquistou por mim, eu tô dizendo assim, Deus, foi legal, obrigado aí pelo que o Senhor conquistou, me salvou, justificou e tal, mas é melhor ficar quietinho aqui na minha, porque prefiro errar pelo excesso de zelo do que pela falta dele. E, mano, isso é um absurdo, porque se Deus fala aos jovens, inclusive, olha, não dê um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, né? Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e têm resistido ao maligno. Tipo, mano, o que a gente tá parado, esperando e não usufruindo das coisas que Deus deu para nós, no sentido de conhecer a Bíblia, né? Conhecer quem é Deus, conhecer quem nós somos em Cristo Jesus, para saber o que Ele quer da nossa vida para esse mundo, para o contexto que Ele nos colocou, para o trabalho que Ele nos colocou. Mas a gente fica sem procurar em Deus essas respostas e perde de viver aquilo que Deus tem para nós. Tipo, é muito grave isso, né? E eu acho que até uma consciência de salvação futurista, né? Tipo assim, um dia eu vou desfrutar do que Deus fez, um dia eu vou ter uma... Não, lembra que a justificação já aconteceu, que a adoção já aconteceu, por que não desfrutar de um pedaço do céu aqui e agora, né? É o lance do já e ainda não. O reino de Deus já está aqui, mas em plenitude, com certeza, mais para frente, novos céus e nova terra, quando Jesus voltar. Mas às vezes a gente perde a oportunidade de desfrutar da paz, da justiça, da alegria que Deus já colocou no nosso coração, já colocou no nosso meio. Então, talvez um dos frutos da justificação é aproveitar a salvação aqui e agora, né? Amando o próximo, amando a Jesus, tendo um bom relacionamento, enfim, tudo isso demonstra um coração justificado, né? Os impactos da alegria, a gente consegue encontrar, fazer luz a isso em Romanos 5, quando ele fala assim que agora nós temos paz com Deus e a gente pode desfrutar de segurança e alegria, sabe? Dessa perspectiva de que é mais do que um entendimento do lugar onde eu estou, mas do que isso me impele a fazer, a forma como isso me impele a viver, sabe? E aí ele continua, quando ele chega no Romanos 6, ele fala assim, o que é que a gente diz? A gente vai pecar para que a graça abunde? Não faz sentido. Vamos desfrutar a graça. Exatamente. Vamos viver a vida que a graça nos chama para viver. Porque por muitos momentos a gente começa a considerar a fé uma lista de regras
que vai dizer mais nãos para você, mas é o contrário. Nossa. O olhar para a lei por meio da graça se torna mais um leque de possibilidades de sims da vida vasta que Deus nos chama para viver por meio da justificação, e não que de alguma forma te aprisiona, te limita, restringe a sua vida. Não, agora você tem a possibilidade de amar, sabe? Amar plenamente. A gente às vezes canta na igreja, né? Eu não sei se vocês cantam mais aqui, na verdade na Ponte lá a gente não canta essa música, não por nenhuma questão. Vamos ver, vamos criticar agora. Quero... Na verdade a gente Você sabe qual que é. Não, pô, tranquilo, é uma música boa. A gente cantou pela primeira vez agora na Páscoa, mas a gente nunca cantou com a música que normalmente se toca na ceia. Mano, tá aqui, ó. Hoje, no Globo Repórter, qual música na ponte? Aquela Nada Além do Sangue, do Fernandinho. Olha lá, falou até o nome agora. É uma boa música. Mas a gente não tinha costume de cantar na igreja, e a gente cantou na Páscoa agora na Ponte, e a ponte da música fala assim: eu sou livre. E por muito tempo, assim, pra mim não fazia sentido cantar isso, porque o que eu me sentia era aprisionado por meio desse, às vezes, ambiente legalista, fundamentalista, que traz a lei como maldição. Mas em Cristo agora a gente não encontra mais a lei nesse estado, não é mais maldição pra gente. Agora, libertador, Davi, ele dizia que era doce como os favos de mel, sabe? E aí eu li a Bíblia e falava: não é doce, cara. Não faz sentido. Contrário, né? Pô, isso aqui não faz sentido pra mim, me proíbe, me restringe, limita a minha vida. Mas, tendo entendido a justificação como uma obra libertadora, assim, que me possibilita mais sims do que coloca restrições e proibições, agora, mano, eu encaro a vida como vasta, a lei como realmente algo que me orienta, que me aconselha, que torna a minha vida melhor. E não que, de alguma forma, ela cria barreiras para eu desfrutar da vida. Jesus, ele fala, né? Vida eterna é que conheçam a ti, Deus único e verdadeiro. Então, vida eterna não é algo que eu vou viver lá apenas. Começou, Já tá. tá rolando. Vem pra festa. Pois é. É isso. E festa mesmo, porque esse texto que você usou de Romanos é isso. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Tipo, mano, alegria, não é paz, justiça e mansidão para toda a eternidade, porque você só tem que seguir regras. Não, mano. Alegria, tanto é que o final de tudo é um banquete. Tipo assim, cara, é a história, né, da mesa com comida, com a Nutella, com tudo pago, tudo resolvido. Vamos desfrutar, venho, né, tipo, a essa grande festa que eu conquistei por vocês na cruz com muito, né? Agora, eu tenho certeza que tem jovem mal intencionado ouvindo a gente, pensando assim, nossa. cara, então já que tá pago, eu vou viver minha vida de forma... Deixa eu aproveitar essa liberdade. E aí, me parece não, eu tenho certeza que isso é uma consciência de quem não entendeu a graça de Cristo, né? Porque é o que você citou lá em Romanos. Quer dizer então que eu posso, onde abundou, o pecado superabundou a graça. Então vamos pecar para vir mais, cara. A matemática, Mas o reino de Deus é de ponta cabeça, né? Não é a matemática lógica que a gente está acostumado. Então não é sobre isso, mas é uma vida de retidão e gratidão diante do que Deus já fez em nosso favor. É isso que eu penso, mano, porque tipo assim, essa parada da justificação, ela é uma ação de Deus, né? Então, isso partiu de Deus. A gente não tinha nem condições, a mínima condição de ter uma atitude para resolver o nosso problema do pecado. Essa ação só podia partir do próprio Deus. E ele fez isso. E o ponto é esse, qual é a nossa reação diante da ação de Deus, né? E a nossa reação vai ser determinada por como a gente entendeu a ação de Deus. Se a gente não entendeu a ação de Deus, e aí entra uma série de questões, né, teológicas e profundas e tal, mas a principal, né, que a gente costuma dizer assim, aquilo que eu citei no episódio passado lá, que a vida cristã se resume em conhecer a Deus, confiar em Deus e obedecer a Deus. Isso é, mano, beabá, básico. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei que eu posso confiar. Então, como ele diz na sua palavra que se você diz que me ama, então obedece meus mandamentos, então eu obedeço. A minha reação ao que ele fez por mim é a obediência, sabe? Então, aí facilita para mim, porque aí eu vejo esse mundo vasto de possibilidades e não um mundo com a mente fechada de quem prega a liberdade, mas vive preso nas suas múltiplas escolhas que levam todas ao caminho errado. Então, assim, a nossa reação diante do que Deus fez vai depender da nossa visão e do nosso entendimento sobre justificação, sobre quem eu sou, sobre o meu pecado, sobre a minha vida contaminada e por aí vai, né?
Eu tô lembrando aqui, enquanto a gente conversa sobre o evangelho, a justificação, de jovens novos convertidos, né? E chega para conversar com a gente, cara, eu não tô preparado para o batismo, eu tô vendo isso em casa. E quando a gente vai explicar o evangelho a partir da Bíblia, é tipo um brilho no olhar. Sim. Cara, é isso? Meu Deus do céu, nunca imaginei que eu poderia viver isso em Cristo, sabe? Bruno, você tem alguma história, assim, de algum jovem, adolescente da sua igreja que você acompanhou e que gerou essa... Eu gosto de falar que é aquele emoji do WhatsApp, né? Com a cabeça explodindo, assim. Que gerou esse sentimento. Eu poderia trazer vários, mas um dos caras que tem acompanhado, ele viveu algo muito, muito distante de Cristo. Só que cresceu num ambiente religioso. Sim. É o filho mais velho. Exatamente, eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso. Esse ambiente fundamentalista e tal. E aí, quando ele chegou, na verdade, os pais dele obrigaram ele a ir para uma reunião de identidade. Assim, a gente mostrando que o ministério seria no ano. Então, falou, eu vou. E ele foi com a namorada, e ele nem namora mais com essa menina, mas ele foi com a namorada lá. Chegou lá, a gente apresentou a base, o evangelho, e depois os impactos que isso traria na forma como a gente viveria o ministério. E aí, ele escutou aquilo e ele começou a chorar, mas era só uma reunião. A ideia não era emocionar, a ideia não era trazer, de alguma forma, algum tipo de mensagem que tocasse o coração, não. Eu só apresentei o beabá, como você falou, o básico do evangelho. Nessa hora ele começa a chorar e ele fala assim, não, Bruno, é a primeira vez que alguém diz assim pra mim que não depende de mim, mas isso não me faz continuar vivendo a vida que eu vivia. Porque parecia que seria um dos dois extremos. Ou eu viveria debaixo dessa opressão de que eu tenho que me adequar, tenho que fazer tenho que merecer para que no final eu diga, realmente Deus não tinha como escapar, Ele tinha que me salvar. Ou ao outro extremo, eu vou entrar na igreja, receber essa graça e viver da forma como eu quiser, porque afinal a graça vai abundar. Mas não, o que o apóstolo Paulo falou em Colossenses, né? O desejo de Deus é que a gente chegue a todo o entendimento da vontade de Deus, ao pleno conhecimento da vontade, entendimento espiritual com toda a sabedoria, né? Que o apóstolo Paulo fala. Esse é um estágio que a gente precisa viver, esse é um processo progressivo que a gente precisa viver, que não é algo pontual. Não, você vai chegar a esse entendimento e pronto. Não, isso vai sendo construído com o tempo. E esse cara, ele saiu desse lugar, assim, mano, eu não consigo entender a graça de Deus, eu não consigo entender o evangelho. Para hoje ele é parte da nossa equipe, faz seminário, provavelmente vai se tornar um pastor da nossa juventude no futuro. Então, ele sai desse lugar de fundamentalismo ou de libertinagem, sabe? Para esse lugar de envolvimento com a igreja, de incentivo à galera a uma vida santa, uma justificação que não é só conceitual, mas te arrasta para a vida nova, para mudança de hábito, mudança de atitude, vivendo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, ponham em ação a salvação de vocês, mas lembrando que quem opera o querer e o efetuar em vocês é o Espírito, sabe? Ou seja, vivam na obediência, vivam confiando em Deus, cumpram o ID, com temor, com tremor, sabe? Mas lembrem, nunca deixem isso sair da cabeça de vocês, que quem está fazendo isso de vocês sou eu. No final você acha que é você. Você tem que buscar isso, se empenhar nisso, como se fosse você. Mas no fim é o Espírito te mobilizando, é o Espírito te arrastando, de alguma forma ele está mexendo com as estruturas do seu ser, te direcionando para aquilo que ele sempre gostaria que você tivesse vivido e fazendo as orações que ele sempre quis que você tivesse feito. Então, eu posso falar o nome dele aqui, né? Mateus. Ele viveu essa transformação, aí junto com isso encontrou a pessoa da vida dele na igreja e teve a vida transformada a partir de uma reunião de identidade. Olha assim. só, que legal. Uma reunião sem o propósito de emocionar, a apresentação do evangelho puro e simples, a consciência da justificação, mano, transformou a vida. É o que a gente tá falando aqui, cara, da identidade, tipo, da importância de você, de fato, conhecer quem você é em Jesus, conhecer o que ele fez por você, porque aí, você tá falando da identidade de Deus, da identidade de Cristo, a sua identidade. Isso te mostra o mundo com a ótica que Jesus conquistou por nós, né? E isso é libertador. Jesus falou isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará.
Então, cara, é muito impactante ver como esse tema é... política. Podia ser também. Podia ser, porque, mano, vai dar votos. Já vou mandar pro Pablo Marçal. Cara, é isso, mano. Sem mais. Tô brincando. Cara, hashtag Bruno na conferência, putz. Mano. Hein? Opa, e aí? Caramba. Mas que papo bom. Mano. Eu acho que deu para explanar bastante o assunto, né? E talvez a gente falar um pouquinho sobre o fato de sermos co-herdeiros de Cristo, né? Como que isso funciona na prática, assim. Talvez o que a gente tem vivido hoje que parece normal, mas é uma materialização da graça de Deus. Então eu vou dar um exemplo. Eu cheguei na Red tem 10 meses, eu acredito fielmente que é graça de Deus, assim. Não é por merecimento, não é nada sobre isso, mas é graça de Deus na minha vida, na vida da minha família, a possibilidade de viver uma igreja saudável, vibrante, conhecer novas pessoas, pastorear. Então tudo isso tem me feito, cara, a graça ela é vivida aqui agora, ela está para além da salvação, ela nos sustenta diante das dificuldades. Talvez, Felipe, falar um pouco também do que você tem vivido e como que a graça tem se materializado na sua vida, né? Cara, pra mim é bem impactante mesmo falar isso, porque a minha situação, né, pra quem não sabe, eu tive filhas agora, minhas filhas gêmeas nasceram, só que elas nasceram prematuras, nasceram com 28 semanas. Então é considerado um caso de prematuro extremo, que chama, né, que é o que corre mais risco, né, de vida e por aí vai. E elas já estão agora, hoje é dia, a gente está gravando esse episódio dia 5 de abril de 2024, e elas já estão lá na UTI neonatal desde o dia 18 de fevereiro de 2024. Então já vai fazer 2 meses que elas vão estar internadas lá, né? E a previsão de elas saírem mesmo é, sei lá, umas 2, 3 semanas, talvez. Então, provavelmente, vai ficar 2 meses, talvez 2 meses e pouco. E, mano, é uma angústia, assim, diária, né? Uma aflição diária. Tem várias situações lá também acontecendo e tal. E o ponto é esse. O Bruno falou algo bem interessante aqui agora, nesse sentido de Deus também direcionar as nossas orações, né? O tipo de oração que a gente faz, o conteúdo das nossas orações e tal. Só que isso vai vir de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que a gente construiu de identidade em nós, né? E graças a Deus, eu e a minha esposa, a Carol, a gente, tem o privilégio de falar que crescemos no lar cristão, né? Então a gente está na igreja, né? Fomos ensinados a palavra desde cedo e tal. Isso nos livrou de muitas coisas, de passar muitos problemas, muitas aflições na vida. E a gente é muito grato a Deus por isso. Isso também é pura graça de Deus. Porque, tipo assim, mano, eu não sei dizer por que Deus quis assim, mas ele quis. É igual, né, o Alto da Compadecida, né, mano? Eu não sei, só sei que foi assim. E graças a Deus, porque foi assim. E, tipo assim, isso já é graça de Deus materializada. Agora, falando nesses nossos momentos no hospital, né? As nossas orações têm sido na direção do seguinte: Deus, obrigado, até pelo sofrimento, porque a gente sabe que nisso o Senhor tem propósito, e não vou negar para vocês que às vezes a oração também tem assim, mas por favor, afasta da gente esse cálice, entendeu? Mas que seja feita a tua vontade. Porém, que seja feita a tua vontade. E tipo assim, usa isso também para a tua glória. Aliás, essa é uma das minhas orações mais antigas que eu tenho com Deus, desde que eu me entendo por gente, quando eu entendi o evangelho, entendi a graça e tal. Eu entendi também que Deus faz às vezes as coisas, não é às vezes, Ele faz sempre as coisas na nossa vida para que isso vire testemunho para outras pessoas. Eu entendi muito bem lá naquele texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está ali com os discípulos, né, à beira do gramado, para entrar no jogo, porque Jesus estava subindo, estava indo embora. Então, quem ia ficar no jogo eram os discípulos iam entrar para jogar. Então, na preleção, antes do jogo, Jesus chama os discípulos e fala: vem cá, vocês passaram, vocês já sabem, vocês treinaram comigo aqui durante 3 anos e tal, não sei o que, parará, vocês lembram? E agora, últimas instruções, né? E aí ele vai falando aquele discurso lá de Mateus 28, né? Vão, façam discípulos, batizem, ensinem e tal. E no final, ele fala assim, fica aqui em Jerusalém e tal, vocês vão receber o Espírito Santo, parará. Porque quando vocês receberem o Espírito Santo,
vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar do que vocês viram, vocês vão falar do que vocês fazem, né? E vocês vão falar sobre quem fez isso, que foi o próprio Jesus, o próprio Deus, né? E os discípulos tinham visto e vivido e feito acontecer, sei lá, muitas histórias, sabe? E uma das minhas orações mais antigas é essa: Deus, me dá boas histórias contigo, para que as minhas histórias possam apontar para o Senhor e mostrar a tua glória. E, mano, outra frase que eu carrego comigo é essa: cuidado com as suas orações, porque Deus ouve. E aí, se você pede boas histórias, Deus dá. Então, mano, eu tenho inúmeras histórias para contar sobre como a graça de Deus se manifestou na minha vida, me sustentou, me conduziu. E a mais recente é essa agora: 2 filhas prematuras no hospital, e eu consigo ver a bondade de Deus lá. Consigo ver assim, cara, as minhas 2 filhas estão lá, pegaram infecção, quase morreram. Teve uma que fez a cirurgia, Laura fez uma cirurgia, foi um momento assim, meu Deus, de aflição total. Mas eu olho para o lado e me dá vontade de consolar outras pessoas. Me dá vontade de olhar para o lado, para as pessoas que têm outros filhos lá na UTI também, que tem síndrome de Down, que tem isso e aquilo e tal, e falar uma palavra de: não, mano, fica firme, Deus está no controle, e se precisar chorar, eu tô aqui para ser seu ombro amigo para você chorar e tal. E de onde que vem isso? Mano, não é de mim. De jeito nenhum. Porque pra mim, eu como pai, meu coração tá lá, mano, nas minhas filhas, eu tô aqui falando agora, eu tô pensando nelas lá na UTI. Tipo assim, como é que elas devem estar, as enfermeiras lá e tal. Mas Deus atuando em mim, né? Ele direciona as minhas ações para aquilo que é de acordo com a identidade dele. Esse olhar de compaixão, de olhar para os outros e o próximo, não é meu. É de Deus, que graças a ele está construindo isso em mim. Então, de forma muito prática e material, mano, hoje a graça de Deus se manifesta na minha vida dessa forma. Na ótica humana é tragédia, né? Exatamente. Na ótica de Deus é calma. Lembra que você é cordeiro, toda dor é por enquanto. Vai chegar a hora de desfrutar da paz plena, né? Vai chegar essa hora. E isso, cara, precisa consolar e confortar o nosso coração. Eu costumo dizer lá no ministério que Deus não chama a gente para criar narrativa. Ele chama a gente para viver a história que Ele quer contar. Então, Ele quer contar. Já vou twittar agora, você quer abrir. Na verdade, a gente escuta lá em 1 João, na verdade a gente lê, né? Quando ele diz assim: olha, aquilo que os nossos olhos viram, nossas mãos ouviram, as nossas mãos apalparam, é isso que a gente compartilha com vocês. É como você falou, nós somos chamados para ser testemunhas, é do que a gente está vivendo, da história que a gente está vivendo em Deus, em Cristo. Não é a narrativa que a gente vai construir baseada nos nossos termos, não. Deus chama a gente para fazer parte de uma história maior. O livro lá do Michael Gorin, não sei se vocês conhecem, o Drama das Escrituras. Nós somos chamados para fazer parte de um drama, de uma história, qual é a nossa parte na história que Deus está contando. E aí quando a gente começa a considerar que a gente é parte de um todo, a gente agora começa a reconsiderar o que a gente vive, porque não é por acaso, não é coincidência. Apesar de eu não conseguir entender, Deus tem um propósito. Deus ele tem um propósito nisso. Então, quando as filhas nascem prematuras, ou quando algum plano projetado para o futuro não sai bem de acordo com como a gente planejou, a gente não vê mais isso como caos, apesar da gente sentir, apesar de doer, e Jesus sente com a gente, ele chora com a gente, como ele fez com Marta e Maria, né? Mas ele tá com a gente lá. Tem uma música dos Arrais que fala assim: torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim desse mundo, que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Então, até as nossas dores, agora elas ganham um novo olhar, uma nova perspectiva, ganham um propósito, porque agora elas são vistas à luz de uma história maior. Elas são vistas de uma narrativa toda que você não é o foco, você não é o protagonista, não é o centro das atenções. Eu gostei da ideia de compartilhar a vulnerabilidade, não sei se eu posso também falar isso aqui. Pode ver. Eu orava, você falou, toma cuidado com as suas orações, né? E eu dizia: Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Essa é a oração perigosa de se fazer. Meu Deus, vamos lá. Até tem um livro assim, Orações Perigosas. Pois é. Pois é, e eu pedi: Senhor, você é o Deus da minha mãe. Eu sei que a minha mãe é uma mulher de fé, mas eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu leio nas Escrituras, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Parece que são 3 deuses diferentes, mas é o mesmo Deus
pessoal para cada um. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, minha mãe chama Carla, então eu digo, você é o Deus da Carla, mas agora eu quero que você seja o Deus do Bruno. Então, eu quero ter experiências pessoais com o Senhor, não quero viver das histórias dos outros. Eu quero viver a minha própria história com o Senhor. Então, estava gravando na praia com a galera lá, no meio da pandemia, a gente foi fazer umas gravações na praia, a ponte... Pena que a gente não pode falar isso. Bem ativa, pois é. Tem uma ilha lá que se chama Santo Aleixo. E aí a gente foi gravar na ilha lá. Nossa, tá me dando saudade. Deu gatilho. Vamos fazer uma caravana aí da galera dos jovens aí pra Recife, lá pra Pernambuco. Vamos. Vamos. Pois é, agora só tem em 2025. Mas a gente organiza. Na praia de Boa Viagem. E a gente tava fazendo essa gravação lá, então, pensa, eu tava servindo Deus lá, tava envolvido em pregação, tava envolvido no louvor e vivendo aquilo que eu acredito que Deus me chamou para viver. E aí, de repente, eu comecei a sentir algum mal-estar, sol muito forte. E aí, esse mal-estar não passava, mano. Os dias foram passando, vertigem, visão dupla, nada mudando. Um mês inteiro, nada mudando. Eu pensava que era insolação, mas não parava. E você sem beber, nada? Tipo... Não bebo. E aí fui no neuro, né? Não, na verdade fui no oftalmo, porque minha vista estava toda torta, eu não sei o que é que tá acontecendo. O oftalmo falou, isso é neurológico. E aí fiz uma ressonância magnética, e aí ia sair em 7 dias o resultado da ressonância. O doutor liga no dia seguinte, fala, olha, já vi aqui o seu resultado, preciso que você seja internado amanhã. E eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Aí fui internado, fizeram um bocado de exames, aquele que retira líquido da coluna e Nossa, tal. líquor. Horrível. Nossa, é o LCR, né? Uhum. E aí, nossa, aquele caos para descartar todas as outras possibilidades, meningite e tal, até que chegaram o diagnóstico. E aí, Bruno, você tem, um corredor de hospital, assim, sabe? Você tem esclerose múltipla. É uma doença autoimune que não tem cura, inflamatória, degenerativa com o tempo. Isso vai acontecer, mas você pode se cuidar, você pode retardar isso. Então, naquela hora, só fui tomado de medo e pavor. Meu Deus, eu não acredito. Agora, o que eu perguntei para o Senhor foi, por que isso? Eu não sou filho do Senhor. Eu estou na obra, estou estudando para me tornar um pastor. Eu estou aqui, se eu estou fazendo tudo isso. E o Senhor, por que não poderia ser sem isso? E eu lembro que chorava ali no hospital, no corredor do hospital, porque eu tive que ir para o hospital público. E o caos ali do atendimento público. E aí eu subi para a enfermaria, e quando eu cheguei ali na enfermaria, numa hora que não tinha ninguém no meu quarto, eu fui assim, visitado pelo Espírito Santo, dizendo assim para mim, por que não com isso? Assim, eu dizia, por que viver nessa condição? Mas o que eu entendi de Deus já era falando assim, por que não com isso? O que é que te faz achar que sem isso você vai estar melhor? E depois, isso foi em 2020, comecei a tomar remédio, foi realmente diagnosticado, tenho que conviver com isso, mas ao invés de enxergar a minha vida limitada pelo que aconteceu, agora, mano, é como se escamas dos meus olhos tivessem caído e agora eu consigo enxergar muito mais bondade, misericórdia, eu consigo perceber que essa herança da qual Deus me chamou para viver não é um lance de teoria para eu ficar sentado no banco da igreja e fazer algumas coisas para ele. Não, mano. Agora é a minha história conectada com a dele. A minha dor agora tem um propósito, meu sofrimento agora tem um propósito. Não é um negócio à toa, sabe? Agora tudo faz mais sentido. O que veio que, teoricamente, muita gente trataria assim, para me destruir, agora fez todo sentido para mim. É o que o apóstolo Paulo fala, né? O que para mim era lucro, que eu me orgulhava, agora não faz mais sentido, é perda, sabe? Agora eu quero conhecer a Cristo, ser achado nele, sabe? Isso é o que importa para mim. Agora eu vivo por outro lance, por outra coisa. E apesar de ter sido uma dor, isso ressignificou, sabe, a minha vida por completo. Agora eu encaro de outro jeito. Fantástico. E nesse espinho na carne, Pois é. a tua graça me basta. Me basta. Onde eu sou fraco, Cristo se faz forte. Pois é. Essa é a consciência de um discípulo justificado e adotado por Deus. Acho que acabamos por aqui. Amém. Cara, Mano, sensacional. Sensacional. Muito bom.
Eu ficarei aqui mais umas 2 horas. Ainda bem que a gente vai sair agora, comer um lanche, continuar a conversa, sem gravar. Né? Mas que bom, velho. A gente te agradece muito. Graças a Deus pela Valeu ajuda demais, de valeu Deus. demais. Aí te trouxe, me privilégio conhecer essa história, tudo, né, que você tem feito lá em Recife, o que Deus tem feito na sua vida também. Amém. E eu acho que isso é graça manifesta também, né, as relações. E muito bom isso. Não sei o que o Felipe tá sentindo aí. Mano, a alegria de fazer parte do reino de Deus que, mano, tá lá em Recife, mas aí a gente se conecta, a gente vê que Deus age lá, o Deus do Bruno é o Deus do Felipe, o Deus do Lucas, o Deus do Pulse, né? E tem feito grandes histórias no nosso meio, em Recife, no Brasil, em lugares incríveis, né? Em todos os lugares. E saber que é um privilégio, cara, a gente poder fazer parte disso, poder desfrutar do que Cristo conquistou por nós, né? De fato. Então, a minha palavra é essa, cara, que a gente corra com todas as nossas forças e energias para descobrir tudo isso que Deus tem para nós, sabe? Tipo, toda essa graça que Ele já derramou e agora a gente só precisa, como diz o Pablo Marçal, instalar o Drive, acessar, virar a chave. Cara, a gente criou o costume de terminar resumindo em uma frase que a gente conversou aqui. Poxa, eu não acredito que você vai jogar essa pra mim. Com certeza, com certeza. É igual aquela pergunta, né? O que é a vida? Caramba. Mas Quem é Deus? talvez é um Esse é insight, alguma coisa que foi despertada aí. O que esse episódio gerou no seu coração, né? Justificação e adoção. Eu posso começar. Começa, então. Vai lá. Dá um tempo. Eu acho que em Cristo a gente encontra a verdadeira liberdade e em Cristo a gente faz parte desse grande enredo que a gente falou. E a gente faz parte disso, do que Ele está fazendo no mundo, né? É aquela oração que ficou famosaça, assim. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor tem feito no mundo. Então talvez um coração justificado e um filho adotado por Deus tenha esse interesse, né, de fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Experimentar um pedacinho do céu aqui hoje, amor. E Marisa? Eu vou falar então, porque é mais tempo pra você pensar. Já te botamos muita fogueira, né, esse final de semana, então, por favor, pensa aí. Sobre justificação, eu falaria que é isso. E a gente entender que aconteceu um crime grave, que precisava ser pago pelo criminoso da natureza humana, mas foi pago por um humano Deus inocente. Então, disso agora, o resultado dessa atitude desse humano Deus inocente gerou em nós, então, um desfrutar de toda uma graça maravilhosa que a gente pode conhecer através da palavra dele, através da Bíblia que ele nos deixou. Então, que a gente se aprofunde em conhecer o nosso Deus, para que a gente possa confiar no nosso Deus e obedecer os seus mandamentos, porque a vida cristã se resume em conhecer, confiar e obedecer. Precisa mesmo, né? Então eu vou terminar com algo que eu não disse durante, mas acho que vai fazer sentido. É que, na verdade, que a gente possa terminar nossa vida, nossa jornada aqui na Terra, na consciência da história do filho pródigo. Como filhos de um pai amoroso, que embora vivendo em rebeldia, voltamos para casa, fomos justificados, o anel foi posto no nosso dedo, as melhores roupas são provavelmente as roupas do pai, que era o dono da casa, então foram colocadas em nós, sandálias nos nossos pés. Agora justos, adotados, somos novamente participantes da herança do pai. A gente gastou a herança, mas agora a gente tem a herança de novo. Tudo que é do pai voltou a ser nosso. A gente tem 2 opções. Ou a gente continua vivendo em casa sem desfrutar da relação com o pai nem da herança do pai, ou a gente simplesmente deixa as escamas cair nos nossos olhos e percebe que a herança já é nossa e que agora a gente é chamado para viver na dimensão da relação, adotados, somos parte da família de Deus. Inclusive, o reino é parte da herança. Então, desfrutar o que eu estou desfrutando aqui com vocês é herança, sabe? É graça. Pronto. Muito feliz. Cara, não quero. Ó, nem o que você falou. Eu não quero nem dar aviso.
Uma Coloca vez, o editor aí, coloca um pad, vamos orar. sim. Mas é isso. Obrigado você que esteve até aqui. Compartilha esse link com os amigos. Use esse material para o seu VG também. Eu acho que tem boas coisas aí para você refletir. E vamos junto. É isso. É Foi isso. bom demais. Foi ótimo. Finish. E compartilha, por favor. Se você ficou até o final, compartilha esse link aí, porque é um assunto muito massa, mano. Gostei do papo. Vai na última foto do Bruno e comenta Bruno na conferência. Vamos estourar lá. Show, gente. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Abraço. Bom demais.